Fala pessoal, tudo bem? Chegando com mais um vídeo aqui para o nosso canal para a gente falar de confiança, né? Durante a semana nós tivemos aí o vídeo de análise pós-jogo de Itabaiana e 13 pela Série D, o jogo de ida das quartas de final. E eu prometi para vocês que teria um conteúdo aqui também falando sobre o Confiança, né? Porque na véspera, no último sábado, o Confiança enfrentou o Sampaio Corrêa, perdeu por 1-0 fora de casa e encerrou sua participação na Série C de 2024 e também na temporada, né? Encerra-se o ano do Confiança. Mais pra frente eu vou fazer um conteúdo de retrospectiva, não só do Confiança, mas dos times sergipanos que disputaram competições nacionais, mas por hora é mais para fazer um balanço desse último jogo e coisas um pouco mais gerais do Confiança na competição. Eu citei, né, o vídeo do Itabaiana e quero agradecer muito a vocês pela imensa audiência nos últimos vídeos falando de Itabaiana e 13, muitos views, likes, comentários, ganhamos muitos inscritos aqui pro canal. Tem sido um reconhecimento muito bacana que eu particularmente não esperava e agradeço demais a vocês pelo carinho. E para você que está chegando agora, que ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like para que esse vídeo chegue a mais pessoas, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixe seu comentário, diga o que é que você acha aqui dos nossos conteúdos, desse conteúdo específico, sempre nos ajudando a crescer. Vamos embora então para a gente falar de Confiança, que perdeu para o Sampaio Corrêa e encerra a temporada 2024. Bom, Confiança já sabia que não tinha chances de classificação, né? Era um mero cumprimento de tabela, na teoria, esse jogo contra o Sampaio Corrêa, mas na prática esse jogo tinha duas questões. Primeiro, para o próprio Confiança, né? Porque, para quem não acompanha a Série C, a primeira fase ela tem um turno único, com 19 rodadas, né? São 20 times, todos contra todos em turno único. Mas vocês obviamente perceberam, né, por ser turno único com a quantidade de rodadas ímpares, que não dá para fazer a mesma quantidade de jogos em casa e fora. Como é que se define isso? 10 times têm 10 jogos em casa e os outros 10 times têm 9 jogos em casa. Quem que tem esses 10 jogos em casa? Os 4 que vêm rebaixados da Série B e os 6 da Série C que não subiram, mas que ficaram entre os 10 primeiros. Ou seja, uma vitória para o Confiança era fundamental para que o Dragão conseguisse terminar entre os 10 primeiros e ter um jogo a mais dentro de casa no ano que vem. Não aconteceu. E claro, além da questão do Confiança, tem um segundo ponto que é ao lado do Sampaio, né? O Sampaio Corrêa jogava pela salvação, né? Tentando vencer e ainda torcendo por resultados alheios para conseguir se salvar do rebaixamento. Não conseguiu. O Sampaio foi rebaixado para a Série D. Uma pena, né? O Sampaio até um dia desse estava batendo na porta da A e agora vai jogar a Série D. Mas gestões ruins fazem isso com o clube, né? Faz parte. O Confiança, então, como eu falei, ele terminou na 13ª colocação com 6 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Foram 22 pontos. Curioso é que se o Confiança tivesse vencido esse jogo, pelo número de vitórias ele teria sido o 9º colocado, né? Terminaria entre os 10 e iria ficar a um ponto do G8, né? Com o Remo que teve 26, o que seria um pouco enganoso, né? Porque o Confiança não brigou diretamente pelo G8, mas ia terminar entre os 10 primeiros, né? Ia ter essa vantagem de mando de campo, o que não vai acontecer. E que é algo importantíssimo, né? Seria algo importantíssimo no caso, se a gente for pegar o que foi o Confiança de 2024. Vocês estão vendo aí na tela a classificação, né, da Série C pelos jogos como mandante. O Confiança foi o 10º colocado, né, como mandante, com 18 pontos em 10 jogos, ficou a um ponto ali da Ferroviária, que foi a 8ª colocada. Ou seja, o Confiança como mandante teve uma campanha ali de briga direta pelo G8. Foram 5 vitórias em 10 jogos, ou seja, já teve um aproveitamento um pouco melhor. Agora, se a gente for pegar os jogos fora de casa, os jogos como visitante, o Confiança você vê aí na tela. Fez 4 pontos em 9 jogos, ganhou apenas um, que foi lá na segunda rodada ainda contra o São José, antes das enchentes no Rio Grande do Sul. Ou seja, o Confiança ficou empatado ali com o Ferroviário 17º. Como visitante, o Confiança teve uma campanha de briga contra o rebaixamento, né? Esse foi o Confiança no ano, uma campanha positiva e brigando ali por G8 como mandante e uma campanha negativíssima e brigando contra o Z4 como visitante. Então ter um jogo a mais como mandante aqui seria fundamental. Acabou não acontecendo. E esse jogo, para mim, ele resumiu algumas questões, né, que o Confiança teve ao longo do ano. Questões de profundidade de elenco, né, porque alguns jogadores importantes, se você olhar a escalação, ficaram de fora por tratamento de lesão, né? O Rafael não jogou, o Fábio não jogou, o William Santana não jogou, o Yuri não jogou. São jogadores importantes, foi uma escalação ali meio remendada, né, com o trio de ataque com o Ítalo e Riquelme entrando, com o Júlio Rush jogando como meio armador.
Enfim, o Confiança teve dificuldades, né? Foi uma questão do ano. Quando uma, duas peças importantes saíam, o time sentia muito. Óbvio, assim, né? Se o Confiança tivesse chance de classificação nesse jogo, talvez um ou outro ali que tivesse lesionado, mas numa situação mais contornável, poderia ser um pouco sacrificado. Como não valia uma classificação, entendeu-se também que não valia a pena forçar tanto. Então eu entendo essa decisão, mas mostra um pouco também dessa fragilidade de elenco que o Confiança teve. E uma coisa que ficou muito latente para mim ao longo do campeonato e que esse jogo também evidenciou, a falta do fazedor de gols, né? O Confiança, se a gente for tentar fazer, já prevendo um pouco de retrospectiva aqui, né? Se a gente for fazer uma retrospectiva do ano, o Confiança não teve, ao longo de 2024, aquele camisa 9, fazedor de gols, artilheiro. Eu nem digo um centroavante clássico, por exemplo, com aquelas características clássicas. Eu olho aqui para trazer para discussão para o outro lado, né, para o Itabaiana, que está prestes aí a subir para a Série C, que tem como artilheiro no ano o Gustavo Schutz, que não é um 9 clássico, mas é um cara fazedor de gols. O Confiança não teve esse jogador ao longo do ano, né? A princípio era o Ricardo Bueno, que começou bem no campeonato estadual, dava indícios de que seria o homem-gol do Confiança, mas teve aquela lesão na semifinal do estadual contra o Itabaiana, jogou a final contra o Sergipe totalmente no sacrifício, depois continuou de fora do time tratando de lesão, até sair e ser vendido para o América de Natal. O Rafael Furtado, que era o reserva do Ricardo Bueno, entrou nesse período, não conseguiu entregar ao longo desse tempo, depois também saiu, foi para o exterior. E aí o Confiança teve essa dificuldade, né, para ter esse camisa 9. Em vários momentos, o Marzola chegou a usar o Yuri como esse jogador de referência, sendo que ele não é esse jogador, né? Ele é um cara mais de lado, de velocidade, mas o Marzola teve que fazer isso porque não tinha muita alternativa, pelo menos muita alternativa confiável. Se você olha para as estatísticas da Série C e pega os artilheiros do Confiança, os dois principais artilheiros tiveram 3 gols. O André Lima, que é um meia, e aqui eu não tô contando aquele lance lá contra o Botafogo, absurdo do meio de campo, né? Porque a bola bate no travessão, bate no goleiro e entra, e aí é contado como gol contra. Então descontando aquele lance, né? 3 pro André Lima e 3 pro Lucas Rian, que é um jogador de lado de campo, um jogador de velocidade, não é um artilheiro nato, e que saiu no meio da competição vendido ao Ceará. Ou seja, o Lucas, mesmo com ali metade, pouco mais da metade da Série C disputada, ainda assim foi um dos artilheiros do Confiança com 3 gols. É bom, por um lado, que você tenha vários jogadores dividindo gols, que mostra que vários jogadores são capazes de marcar. Mas, se você tem como seus principais artilheiros jogadores com poucos gols, isso mostra, na verdade, que você não teve aquele fazedor de gols ao longo do ano e que não teve, né, um jogador que conseguisse se firmar, não como um super artilheiro, mas pelo menos como um cara mais confiável dentro da área. Confiança sentiu falta disso em muitos jogos. E nesse jogo contra o Sampaio Corrêa, né, ainda no 0-0 no final, teve a bola ali da vitória com o Thiago Santos, ele acabou isolando de frente para o gol. Óbvio, isso aí não é personalizar em um jogador, mas é destacar um exemplo de algo que afetou Confiança ao longo de todo o ano. A falta desse atleta mais confiável para ser o fazedor de gols. E já não é de agora, né? Se a gente for pegar nos últimos anos, desde que o Confiança teve na Série B, lá em 2020, no primeiro desses 2 anos de Série B, quem tem sido o 9 confiável do Confiança nos últimos anos? É difícil achar. Se a gente for pensar em 9s que foram realmente fazedores de gol, a gente vai voltar para Léo Ceará, vai voltar para Tito, ou seja, olha quanto tempo já tem isso. Confiança tem tido essa dificuldade e mais para frente na retrospectiva vamos falar um pouco também de mercado. Mas essa partida contra o Sampaio, né? Óbvio, é difícil fazer análises muito profundas, porque era um jogo que o Confiança já não brigava por G8, no máximo ali os 10 primeiros, como eu falei, para ter o mando o ano que vem, um mando a mais, né, que seria importante, mas não é algo, na teoria, que deveria fazer uma diferença gigantesca, então era um jogo numa rotação diferente, era um jogo num ritmo diferente, com vários jogadores sendo poupados por lesões, então é difícil de fazer qualquer análise, né? Mas evidenciou, né, algumas questões também importantes, a própria questão do Confiança como visitante, né? Que eu citei lá no começo quando eu trouxe a tabela e reforço aqui. O Confiança, é óbvio, eu não vou cobrar que seja o melhor mandante e o terceiro melhor visitante, né? Assim, isso é campanha de quem tá lá em cima e eu entendo que não é esse o patamar. Mas você não pode ser tão discrepante, né? Você não pode ter 5 vitórias em 10 jogos em casa e 1 vitória em 9 jogos fora de casa. Isso quer dizer que você precisa estar sempre entregando dentro de casa, porque dificilmente fora você vai compensar. E não é sempre que você vai conseguir entregar em casa.
Confiança, por exemplo, teve resultados decepcionantes em casa contra CSA, perdeu para o CSA quando o CSA não tinha ganho de ninguém até então, empate com o Ferroviário, que foi rebaixado, ou seja, Confiança teve resultados decepcionantes em casa que poderiam ter mudado essa lógica. Mas o que eu trago para a discussão, mais do que remoer um resultado ou outro, é isso. A oscilação, dentro ou fora de casa, ela vai acontecer. Mas se você oscila como mandante, você tem que tentar compensar de alguma forma como visitante. Para mim, pior do que um ponto ou outro que a gente pense, que deixou escapar naquela partida, principalmente nos jogos em casa, por que o time conseguiu fazer bons pontos como mandante, mas quando saía de Aracaju simplesmente não rendia, pontuava muito pouco. Foi uma tônica do Confiança ao longo do campeonato e que fez toda a diferença. E algo importante para 2025 é comando técnico. O Mazzola chegou, honestamente eu não esperava muito porque o trabalho dele no Náutico não foi bom, ele não vinha de um trabalho bom no Náutico, eu tinha muita desconfiança, até pela situação em que o Mazzola chegava, mas ele conseguiu fazer esse time render, ser competitivo, ganhou pontos importantes em casa contra grandes equipes ali da parte de cima da tabela e salvou o clube do rebaixamento. Mas o próprio Mazzola nas entrevistas, além de falar bastante sobre questões que o Confiança precisa melhorar, ele tem usado muito um tom de despedida, agradecendo a diretoria, fazendo o balanço do que foi o ano e desejando que o Confiança tenha melhores desempenhos no futuro, ou seja, dá aquela sensação de que ele não vai ficar para o ano que vem, que vai assumir algum time aí de Série B que esteja precisando de um treinador agora, ou algum time de Série C que esteja num patamar acima, para o ano que vem. Isso é uma questão para Confiança. Tentar negociar com o Mazzola, uma possível permanência, ver o quanto ele está disposto a ficar, porque é um cara que tem a mão desse elenco e seria importante para o Confiança já ter esse planejamento iniciado com um treinador definido que já está por ali, porque já entende como funciona o clube, já entende algumas dinâmicas e montando um elenco, a sua escolha, já vai ter mais possibilidade de trabalhar e de trazer melhores resultados. Essa é uma questão importante. Mas, no mais, como eu disse, não dá para fazer análises tão profundas, mas foi um jogo que resumiu problemas do Confiança ao longo do ano. Foi um pequeno resumo ali de vários problemas que aconteceram e agora fica a lição, porque o Dragão ano passado ficou ali no 9º lugar, por muito pouco não foi pro G8, mas no ano anterior, quando voltou à Série C depois dos 2 anos na B, brigou até a última rodada para não cair. Ou seja, de 3 anos já nesse pós-Série B, são 2 anos em que o Confiança briga na Série C contra o rebaixamento. O time não pode se acostumar a isso. Óbvio, brigar por G8 é outro patamar, depende de um bom planejamento, as coisas darem certo. Eu acho que o Confiança tem condições de brigar por G8 de maneira constante ao longo dos próximos anos. Mas, mais do que isso, é se consolidar como um time que possa estar nesse patamar. Porque o Confiança, nesses últimos anos, está se consolidando como um time de metade de baixo da tabela. E quem fica o tempo todo ali flertando com um rebaixamento, uma hora consegue. Então, Confiança precisa dar essa virada e que o ano que vem seja de um planejamento melhor. É isso, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, de mais um conteúdo aqui no nosso canal. Peço mais uma vez que você se inscreva aqui embaixo, ative as notificações para receber, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe o like, deixe seu comentário sobre o que você achou da análise, sobre o que você achou aqui dessa temporada do Confiança. Mais pra frente também, como eu disse, vamos ter conteúdo de retrospectiva. E eu volto depois do final de semana com o Itabaiana, A gente vai estar torcendo aí bastante por esse acesso tricolor. Tem uma boa vantagem contra o 13. Vamos ver no que é que vai se concretizar e voltaremos aqui para analisar também. É isso então, muito obrigado a você que tem nos dado essa audiência muito boa nos últimos vídeos e a gente se vê numa próxima. Valeu!